Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O mercado de carbono é um dos assuntos debatidos aqui durante a COP30 e a Caixa Econômica Federal anunciou que vai realizar a compensação dos gases de efeito estufa gerados durante o evento. Para a gente entender melhor sobre esse anúncio, eu converso agora com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela oportunidade. De fato, para nós que fazemos a Caixa, é um motivo de muita satisfação termos sido escolhidos como uma instituição que vai coordenar a compensação de todo o carbono gerado aqui no evento. São compromisso de 170 mil toneladas em compensação de carbono que a Caixa vai fazer. Nós já temos a instituição que vai ser contemplada com essa ação, que cuida exatamente da reciclagem de resíduos sólidos no país. Então, é um movimento em que foi calculado tudo que vai ser produzido de carbono nesse evento, na COP30, e a Caixa se responsabiliza por essa ação. Adicionalmente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para trazer uma outra informação. A Caixa, ela disponibilizou alguns totens no próprio evento e no seu stand, onde aqueles participantes que de forma individual queiram também fazer a compensação do carbono gerado no seu transporte até Belém, por exemplo, alguém que vem de Brasília, veio para Belém, acabei de fazer a minha compensação, vai no totem da Caixa, entra lá, calcula quanto ele produziu de carbono e nós estamos fazendo também essa compensação. Considerando o dia de ontem e o de antes de ontem, já são possíveis compensações de 50 toneladas com essa outra ação que a Caixa está produzindo. Então, o presidente Lula tem dito que a COP30 ela tem um efeito de ser a COP da verdade. A verdade se faz com fatos e a Caixa de fato está contribuindo efetivamente nessa mudança para um mundo mais sustentável. Já é uma mudança concreta já a partir agora do evento, né? Já está funcionando. Sem sombra de dúvida. A partir do evento, essa é uma das ações. Temos uma série de outras ações, uma série de protocolos assinados, uma série de compromissos, como acabamos de assinar com a ONU agora, 2 compromissos de entrar em 2 programas da ONU, um voltado para o Net Zero, um outro relacionado à reciclagem. Então, são ações que a Caixa tem produzido no sentido de visibilizar, de tangibilizar a sua participação enquanto uma empresa pública. Presidente, também queria falar um pouquinho de outra iniciativa anunciada aqui na COP30, que é o protocolo Caixa de Atuação em Desastres Climáticos e Ambientais. Como que vai funcionar esse protocolo? Como que a Caixa vai atuar nesse sentido? Nós tivemos há pouco mais de um ano um grande evento climático no Brasil, que foi a questão da catástrofe do Rio Grande do Sul. A partir das experiências do Rio Grande do Sul, nós ordenamos a forma de atuação da Caixa em eventos climáticos. No dia de ontem, nós assinamos com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com o ministro Valdez, nós assinamos um protocolo no qual a Caixa delimita e traz a visibilidade de como ela passa a atuar em eventos climáticos ocorridos no Brasil. Gabriela, só um dado adicional, de que de fato nós estamos vivendo um mundo que precisa atacar essas questões de forma efetiva. Considerando um dado da Agência Brasil, nós tivemos um crescimento de 1990 para 2023
em 230% de eventos climáticos no Brasil. Então, isso é um fato concreto, um fato real, e nós precisamos encarar de frente. E a Caixa Econômica Federal, como um banco público, né, ela tem que estar sempre presente nesses momentos, até liberando os créditos para ajudar na recuperação dessas cidades que são atingidas por esses desastres, né? Estamos fazendo isso nesse momento, em Rio Bonito do Iguaçu. Nós levamos um outro produto que a Caixa criou, que é a agência Container, as nossas agências móveis. Nós estamos lá desde ontem atendendo a população nos programas do governo voltados para a população que foi afetada, no caso específico desse município do Paraná. Certo, muito importante essa atuação. Presidente, fala um pouquinho mais sobre a agenda aqui na COP30, os eventos que a Caixa Econômica vai participar, dessa também integração, né, com outros países, outros bancos de outros países. Sem dúvida, é um momento muito especial. É a primeira vez eu particularmente participo de um evento dessa natureza. Estou impressionado na sua dinâmica, na sua integração entre organismos, entre nações, entre instituições, entre empresas. É um evento que com certeza será marcante. A COP30 tem tudo para ser a COP que vai deixar concretamente ações para que o mundo perceba que a partir do Brasil, do coração da Amazônia, essas ações elas se tornem realidade para o mundo. Enquanto instituição, nós temos vários eventos. Agora, acabando essa entrevista, nós estamos indo para uma assinatura de um protocolo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, criando novas ações juntamente com outras empresas e outras instituições, outros bancos estatais, para mais um protocolo, mais um compromisso assumido no sentido de trazermos o que nós estamos precisando, que é a preservação da natureza, a partir do coração e do pulmão do mundo. Certo, presidente, muito obrigada pelas informações, obrigada pela sua participação aqui, né, no canal Gov. Eu só queria, outro momento, agradecer muito aos empregados da Caixa, aos 83 mil empregados da Caixa, que fazem uma diferença imensa nas ações da Caixa. Nós temos várias ações, enquanto nós estamos aqui, temos colegas que estão atuando lá em Rio Bonito do Iguaçu, no sentido de trazer o que é o propósito da Caixa, que é transformar a vida das pessoas. Então a eles meu agradecimento por tudo que eles estão fazendo pela Caixa. Certo, o Brasil agradece também, né, presidente? Obrigada pela sua participação. E a gente fica por aqui, então continue acompanhando no canal Gov toda a programação da COP30 em Belém. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TVPT, a
aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. STF forma maioria pela manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser anunciado no dia 20 de dezembro. Durante cúpula do G20, Lula pede atenção a líderes mundiais por risco de aprofundamento das desigualdades pela tecnologia. E na África, Lula assina novos acordos comerciais e amplia a parceria entre Brasil e Moçambique. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário e participe junto com a gente. A gente abre essa edição contando que nesse sábado o ex-presidente Jair Bolsonaro teve sua prisão domiciliar convertida em prisão preventiva por ordem do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo Moraes, a medida foi motivada por indícios concretos de risco. Apoio de manifestantes para uma vigília prevista perto de sua casa e uma tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. O ministro afirmou que a mobilização de apoiadores, que foi convocada inclusive pelo filho e senador Flávio Bolsonaro, poderia então facilitar uma fuga ou comprometer a ordem pública. Um episódio que agravou a situação foi a visita do deputado Nicolas Ferreira à casa de Bolsonaro no dia anterior, sexta-feira. Imagens de drone mostraram que Nicolas usou o celular durante todo o encontro, o que violaria também uma decisão judicial proibindo o uso de aparelhos de comunicação na presença de Bolsonaro. A visita de Nicolas e o uso do celular, somada à violação do monitoramento eletrônico, reforçou para Moraes o risco concreto de fuga e a necessidade de uma prisão mais segura para Bolsonaro, segundo a argumentação judicial. E na manhã de hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente teve a prisão preventiva decretada nesse sábado por decisão do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada então hoje por todos os outros ministros da primeira turma. Em sua decisão, Moraes alegou justamente o risco de fuga do ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Em paralelo a isso, o processo da trama golpista está na fase final de recursos e se aproximando do fim. Quando estiver encerrada essa etapa, a condenação vai se tornar definitiva e começa então, aí, a partir daí, a execução da pena, lembrando que a prisão preventiva foi decretada justamente pelo risco de fuga. Essa decisão ela é tomada quando existe risco ao processo, alguma possibilidade de influência junto às outras pessoas que estão envolvidas no processo, ou nesse caso especificamente, esse risco de fuga. Ainda sobre esse assunto, ministros do STF enxergaram contradições no depoimento de Bolsonaro sobre a violação da tornozeleira eletrônica. Em depoimento a uma agente penitenciária, em um vídeo que foi inclusive divulgado nas redes sociais, Bolsonaro afirma que agiu por curiosidade em relação à tentativa de violação. Já a defesa do ex-presidente aponta que a ação foi causada por um surto psicótico causado por uma combinação de remédios. Mas, na avaliação de ministros, essa tentativa de fazer várias perfurações com ferro de solda
não se faz em poucos minutos, ou seja, ela não poderia ser feita aí durante um surto psicótico, ela demandaria mais tempo de uma forma mais trabalhada. Parlamentares de direita também disseram que essa tese apresentada pela defesa de Bolsonaro fragiliza ele politicamente, porque coloca em xeque suas condições e as faculdades mentais do ex-presidente, o que também prejudicaria. E agora a gente vai falar então sobre o G20, porque o presidente Lula assinou hoje, antes do G20, a gente vai dar uma outra nota aqui também, falando que o presidente Lula assinou hoje acordos de cooperação entre Brasil e Moçambique nas áreas de comércio, aviação, socioeconômica, saúde e capacitação diplomática. Na ocasião, o petista reforçou o histórico das relações diplomáticas entre os países e falou sobre a necessidade de proteção de biomas em meio à crise climática. O Ministério da Educação e a Agência Brasileira de Cooperação oferecerão, em 2026, até 80 vagas para cursos de formação de formadores em ciências agrárias e até 400 vagas para curso técnico em agropecuária a colaboradores moçambicanos. Com o mesmo senso de prioridade, trabalhamos para incluir Moçambique entre os países contemplados pela etapa de implementação acelerada da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Moçambique é um dos 20 países do mundo mais vulneráveis ao impacto da mudança do clima. Nossos países podem trabalhar juntos em duas áreas cruciais para o futuro do planeta. A primeira é a proteção de biomas florestais. Podemos trocar experiência de manejo do fogo e uso sustentável de recursos naturais para preservar ecossistemas como a floresta do Miombo. A segunda área é a transição energética. O Brasil está pronto para colaborar com Moçambique na produção de biocombustíveis, aliando geração de empregos e redução da dependência de combustíveis fósseis. A Polícia Federal Brasileira é reconhecida internacionalmente por sua capacidade de rastrear ativos ilícitos e combater a lavagem de dinheiro. Ela está à disposição para compartilhar sua experiência e ampliar sua colaboração com Moçambique. É fundamental também aumentar o conhecimento mútuo entre nossos povos. A educação e a cultura são as melhores ferramentas para cultivar nossos laços. A minha visita a Moçambique é para dizer a você, presidente da República, e ao povo de Moçambique, que o Brasil está de volta. E o Brasil quer colaborar com Moçambique em todas as áreas. E nesse domingo, o presidente Lula discursou na sessão Um Futuro Justo e Equitativo para Todos, durante a cúpula de líderes do G20 em Joanesburgo, capital da África do Sul. Ele alertou para os riscos de a inovação tecnológica aprofundar desigualdades e defendeu que nações com grandes reservas de minérios não sejam tratadas como meras fornecedoras. A soberania não é medida pela quantidade de depósitos naturais, mas pela habilidade de transformar recursos através de políticas que tragam benefícios para a população. Precisamos de investimentos ambientalmente e socialmente responsáveis que contribuam para fortalecer a base industrial e tecnológica dos países detentores de recursos. O Brasil criou o Conselho Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Não seremos apenas exportadores, e sim parceiros na cadeia global de valor de minerais críticos. Senhoras e senhores, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Ela representa uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento em direção a um futuro mais equitativo. Promove a inovação, aumenta a produtividade, estimula práticas sustentáveis e pode melhorar a vida das pessoas de maneira concreta.
O grande desafio não é apenas dominar a ferramenta, mas trabalhar para que todos possam utilizá-la de forma segura, protegida e confiável. 20 anos após as primeiras cúpulas sobre sociedade da informação, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas não têm sequer acesso ao mundo digital. Em países de renda alta, 93% da população tem acesso à internet, enquanto nos países de baixa renda, esse percentual é de apenas 27%. Quando poucos controlam os algoritmos, os dados e as infraestruturas atreladas aos processos econômicos, a inovação passa a gerar exclusão. É fundamental evitar uma nova forma de colonialismo digital. É urgente que as maiores economias do mundo aprofundem o debate sobre a governança da inteligência artificial e que as Nações Unidas sejam o centro dessa discussão. A gente vai para um intervalo rapidinho, fica por aí que a gente volta com mais. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. E ainda no domingo, Lula participou da 6ª cúpula de líderes do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, o IBAS, também em Joanesburgo. Durante coletiva de imprensa, após o evento, o presidente destacou a importância do multilateralismo como estratégia para o fortalecimento das ações do G20. O que é importante ter em conta é que vocês devem estar notando que nesses últimos 15 meses o Brasil teve uma árdua tarefa de organizar 3 fóruns extremamente importantes. O primeiro começou com o G20 no Rio de Janeiro, que foi um êxito extraordinário. Depois, os BRICS, também no Rio de Janeiro, que foi um outro fórum extraordinário. E a COP, o que demonstra que o Brasil está mais do que preparado. E o único fórum desses todos que o Brasil fez que fracassou foi a gente ter perdido da Alemanha de 7-1 a Copa do Mundo de 2014, sabe, que não estava nos nossos prognósticos. Nem de vocês e nem no meu. Mas o resto foram todos os eventos de muito sucesso. E eu estou muito feliz porque esses eventos significam a sobrevivência e o fortalecimento do multilateralismo. Se alguém imaginou que poderia enfraquecer o multilateralismo, esses eventos, tanto da COP quanto o G20 aqui na África do Sul, demonstram que o multilateralismo está mais do que vivo. E, ao mesmo tempo, há uma unanimidade em todos os membros do G20 de que é preciso renovar e fortalecer a Organização Mundial do Comércio para que o multilateralismo possa ganhar força. E ainda, durante a coletiva de imprensa, o presidente Lula anunciou que pretende assinar o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia no próximo dia 20 de dezembro. Segundo o presidente, esse possivelmente será
o maior acordo comercial do mundo. Eu posso lhe garantir que no dia 20 de dezembro estarei assinando o acordo União Europeia-Mercosul. E você estará convidada para fazer cobertura ao vivo, sabe? Porque é um momento de muito especial para o Mercosul e um momento especial para a União Europeia. É um acordo que envolve praticamente 722 milhões de habitantes e envolve 22 trilhões de PIB. É uma coisa extremamente importante, possivelmente seja o maior acordo comercial, sabe, do mundo. E aí, depois que a gente assinar o acordo, vai ter ainda muita tarefa para a gente poder começar a usufruir, sabe, das benesses desse acordo. Mas vai ser assinado. Só para vocês terem uma ideia, o presidente Lula já trabalhava há muito tempo, né, com essa expectativa aí de finalizar durante a presidência brasileira do Mercosul, né, essa concretização do acordo era algo que já vinha sendo costurado com a União Europeia há algum tempo. Foi dialogado bastante com o presidente francês também, Emmanuel Macron, né? A França ainda tinha algumas restrições, esse acordo foi costurado justamente pela proximidade também do presidente Lula, especialmente com o presidente francês, mas também os diálogos com a União Europeia. E para vocês terem uma ideia do que o presidente mencionou, o acordo Mercosul-União Europeia representa 25% da economia global e envolve 780 milhões de pessoas. A estimativa é justamente que as exportações brasileiras aumentem, somente brasileiras, aumentem em 7 bilhões de dólares por conta desse acordo. E agora a gente vai falar sobre a COP30. A COP30 foi encerrada com resultados importantes para o meio ambiente, com o aumento no número de contribuições nacionalmente determinadas previstas no Acordo de Paris. O evento começou com 94 NDCs e foi concluído com 122, reforçando o compromisso de limitar o aquecimento a 1,5 graus. A COP30 terminou com a aprovação de 29 textos, com o apoio de 129 países, incluindo pontos centrais sobre adaptação, mitigação, financiamento climático e implementação. Também houve avanço na agenda de ação, com o registro de 120 planos de aceleração que irão orientar políticas públicas e ações setoriais para reduzir emissões e fortalecer a resiliência climática. Outra iniciativa do governo Lula foi o TFFF, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado durante a COP e que no primeiro dia atingiu apoio financeiro de 5,5 bilhões de dólares, mais da metade da meta. Atualmente, países se comprometeram com novos aportes e esses valores podem estar em torno de 7 bilhões, com a meta de arrecadação até novembro do ano que vem. Então, o governo brasileiro já trabalha aí com a expectativa de atingir aí 25 bilhões até novembro do ano que vem. O plano vai recompensar países que preservam suas florestas e colaboram pela manutenção do clima no mundo. E, claro, o Brasil lidera essas discussões no meio ambiente, né? A floresta amazônica é muito importante para o mundo. Apesar do encerramento oficial, o Brasil segue à frente da presidência da COP30 por mais 11 meses, período em que deverá liderar a preparação do mapa do caminho para acelerar a transição dos combustíveis fósseis e fortalecer políticas de desmatamento zero. E durante coletiva na COP, o presidente Lula destacou estar feliz com o resultado dos compromissos firmados e destacou a presença do povo, incluindo os indígenas, durante a conferência. Falou ainda sobre os países conhecerem mais de perto a Amazônia e disse que a questão climática não é mais apenas uma discussão meramente acadêmica. A questão do clima não é mais apenas uma visão acadêmica, não é mais uma visão de meia dúzia de intelectuais, não é mais uma visão de meia dúzia de ambientalistas. A questão climática é uma coisa hoje muito séria que coloca em risco a humanidade. E é por isso que nós tratamos isso com muita seriedade. É por isso que todos os dirigentes do mundo têm que saber que cuidar do clima é cuidar da manutenção e da existência do planeta Terra.
Cuidar do clima é saber que os países ricos precisam ajudar os países pobres, de que é preciso colocar dinheiro para que as pessoas que têm floresta em pé mantenham suas florestas em pé, para que as pessoas possam saber que mantendo a floresta em pé, ele pode ganhar mais do que derrubando a floresta, para que a gente possa fazer com que a questão da transição energética seja verdadeira. E no encerramento, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também fez um discurso. Senhoras e senhores, realizamos essa COP no coração da Amazônia. Demos um passo relevante no reconhecimento do papel dos povos indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes. Transição justa ganhou corpo e voz na presença desses segmentos. Lançamos o TFFF, um mecanismo inovador que valoriza aqueles que conservam e mantêm as florestas tropicais. O texto do Mutirão Global abriu uma porta importante para o avanço da adaptação, com o compromisso dos países desenvolvidos de triplicarem o financiamento até 2035. Esse esforço inclui também instrumentos para endereçarmos a lacuna de ambição das NDCs como o acelerador global de implementação. Reforçou o alinhamento das NDCs com políticas de desenvolvimento e investimento e reconheceu a necessidade de reformular o financiamento internacional para mitigação. 122 partes apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas, com compromissos em reduzir emissões até 2035. Faltam outras partes, mas esses resultados são ganhos fundamentais para o multilateralismo climático. Serão necessários muito mais esforços para honrarmos a missão 1.5 que assumimos na COP28 em Dubai. Nos instrumentos globais para adaptação, também tivemos progressos. Embora haja desafios, pela primeira vez temos um rol de indicadores globais de adaptação que certamente precisam de aperfeiçoamento e de serem ampliados. E hoje, às 18h, na sede nacional do PT, a Fundação Perseu Abramo, a Secretaria de Mulheres do PT e a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, também do partido, realizam o Encontro das Mulheres do PT em Marcha. A atividade faz parte da programação da Marcha Nacional das Mulheres Negras, que acontece em Brasília amanhã, dia 25 de novembro, a partir das 9h da manhã. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com Romilda Pisani, integrante do Fórum Nacional de Mulheres Negras do PT, que falou sobre os desafios e avanços para a promoção da igualdade racial no Brasil e as ações do governo Lula voltadas às mulheres negras. Não tem comparação sobre o progresso que nós, enquanto afrodescendentes brasileiros, tivemos a partir das políticas públicas apresentadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores. As políticas públicas, o reconhecimento, entendemos que tudo é uma construção, e essa construção ela tem se dado de forma muito bonita. Porque a partir, inclusive, dessas políticas públicas, nós temos a certeza que não haverá retrocesso em relação à presença e visibilidade das pessoas negras desse país, em especial das mulheres. Quando falamos e temos um Ministério da Igualdade Racial, quando falamos e temos um Ministério de Direitos Humanos, todos assumidos por pessoas negras, a representante do Ministério da Igualdade Racial ser uma pessoa negra, a representante do Ministério dos Direitos Humanos ser uma pessoa negra, esse governo está dizendo a que veio. E isso é muito importante. É o governo do Partido dos Trabalhadores colocando em prática o que está no papel enquanto diretrizes do partido, que é a democracia, que é o respeito ao outro, que é atender as populações mais vulneráveis desse país.
Lembrando, o Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã, na TV PT e também na Rádio PT, com reapresentações às terças e quintas no mesmo horário. E hoje é o último dia para a militância petista participar da consulta pública para o Plano de Formação e Educação do PT 2026. O formulário aborda temas centrais do processo formativo, como prioridades da educação política, funcionamento do sistema nacional, sugestões para a jornada Nova Primavera, obstáculos enfrentados nos territórios e outros. O formulário pode ser acessado e preenchido através do site enfpt.org.br/consulta Plano Formação 2026. O endereço você vê aí logo abaixo da sua tela. E o Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, a partir da 1 da tarde. Continue com a gente e até lá. Tchau! No programa de hoje você vai conferir as lutas dos professores pelos seus direitos. Vai ver uma pesquisa sobre o consumo da população negra e uma exposição que exalta a ancestralidade da mulher afro-brasileira. Acompanhe. Nesta semana, mesmo com o feriado, a APUESP continuou sua luta em defesa da categoria e de uma educação pública de qualidade para todos. No dia 18 de novembro, representantes do sindicato realizaram uma reunião na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. A pauta incluiu temas como a matriz curricular, o fechamento de aulas noturnas, atrasos nas promoções por mérito, entre outros. A questão mais discutida foi o projeto de reorganização de unidades escolares proposto pela Secretaria, sem o devido debate democrático que o assunto exige. A APUESP deixou claro que é contra a forma autoritária com que o projeto foi desenvolvido e expôs a necessidade de medidas que tragam melhorias concretas à educação na rede estadual. Na sexta-feira, dia 14 de novembro, a segunda presidenta da APUESP, professora Bebel, recebeu em Brasília a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e teve personalidades homenageadas de todo o país. Por compreendermos que a educação é o único caminho transformador de um país, de uma nação e de um povo. Portanto, nosso reconhecimento a todos que fazem a educação nesse país. Eu estou muito feliz nessa data, no momento que eu recebi uma comenda, que é da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que é dada, são premiadas pessoas que têm um destaque na educação, que, enfim, lutou pela educação, e acho que estou dentro desses pré-requisitos. Mas o mais importante não é a comenda. O mais importante, eu acredito, é exatamente vir das mãos de um presidente, que é o presidente Lula, que é o presidente que mais, de longe, que mais a universidade abriu, que criou os Institutos Federais de Educação. Enfim, nesses 95 anos do MEC, é justo que todos recebam, mas é importante dizer que o grande mérito para nós é, de fato, a educação ser prioridade em todo o país, sobretudo do estado que eu venho, que é o estado de São Paulo, e nos municípios do país também. Então, forte abraço. No mês da consciência negra, é fundamental entender a verdadeira face do preconceito racial no Brasil. E uma pesquisa realizada neste ano trouxe uma radiografia reveladora desse problema. Para quem não é negro ou negra,
Costumes corriqueiros como ir ao shopping center, entrar numa loja ou ver propagandas pela TV e celular são atividades indolores. Mas para a população negra é diferente. É o que demonstra a pesquisa O Consumo Invisível da Maioria. Realizada em âmbito nacional, o levantamento buscou compreender como negros e negras avaliam e interagem com marcas e empresas que atuam no mercado. E mostra como essa população sente o preconceito no cotidiano. Alguns dados são chocantes. 34,8% dos entrevistados sofreram discriminação ao consumir produtos ou serviços no último ano. 71,9% dos casos foram sutis ou camuflados, revelando um padrão silencioso e persistente. Maurício Pestana, um dos idealizadores da pesquisa, ressalta que ela conseguiu captar as dores reais de uma grande parcela dos brasileiros. E é um retrato real, fiel, porque quando você faz uma pesquisa, a pessoa que responde ali a pesquisa, ela responde com um sentimento daquilo que ela sente, né, profundamente, que nós como negros sabemos exatamente onde é que o bicho pega, né? Então a gente sabe, parece que, mas quando você vai para a pesquisa, você vai ver que é o registro, né? É o que acontece. O consumo da população negra tem um enorme impacto no mercado, trazendo a força de milhões de cidadãos. E a pesquisa revela caminhos para uma economia mais inclusiva e conectada com a diversidade brasileira. Este consumidor, aí sim, ele é inviabilizado, eu não digo por todos os setores e tal, tem gente já preocupada, mas por uma parcela muito grande, seja no setor da indústria, do comércio e até do governo, né? Assim, a gente é meio que esquecido no geral, mas você tem setores que já estão preocupados com isso. Um alento que a pesquisa traz é o grau de maturidade e a conscientização dos consumidores negros e negras. 37,4% dos entrevistados valorizam marcas que respeitam a diversidade racial e 24,6% punem empresas que demonstram racismo. Há uma forte identificação da comunidade negra. Não, essa marca eu consumo porque essa marca eu vejo que tem programas, não só programas de diversidade, de inclusão, mas ela também é um reflexo do que a marca, nos seus comerciais, no seu marketing, quanto ela contempla as pessoas negras. Ou seja, o consumidor negro, ele está muito mais vigilante, muito mais atento. Os dados mostram que o Brasil precisa ouvir as necessidades e desejos dessa população. A APUESP, por exemplo, tem uma secretaria dedicada a políticas sociais e à promoção da igualdade racial. Quem não enxerga a importância da população negra está fechando os olhos para o nosso passado, presente e futuro. As pessoas têm que ter consciência de que este é o segundo maior país negro fora da África. Não se pode pensar um país como o Brasil sem o respeito a esses quase 60% da população. Primeiro, porque é a maioria da população. Esse é um ponto muito importante a dizer. Segundo, é a contribuição que essa maioria deu para esse país. Você não consegue pensar o Brasil sem o negro. Não existe história do Brasil sem o negro. Em cartaz até fevereiro de 2026 no Sesc Belenzinho, a exposição Onairim, Caminho de Ferro, de Nádia Taquari, propõe um percurso sensorial e simbólico sobre ancestralidade, espiritualidade afro-brasileira e o protagonismo do feminino negro. Onairim quer dizer estritamente Caminho de Ferro em Iorubá. Então, por isso que esse é o título da exposição. Essa exposição ela é toda permeada por caminhos de ferro, uma grande homenagem ao Ogum, a essa divindade dos ferros, dos caminhos, das tecnologias. E a exposição começa no mar, no Museu de Arte do Rio, foi o primeiro lugar em que ela aconteceu, depois ela foi para o Moncabe, em Salvador, e agora chega aqui no Sesc Belenzinho. A exposição está permeada por mulheres, né, por divindades femininas, por figuras femininas ancestrais, africanas, e de muita força, de criação de caminhos. Então, tanto as Iabás, representando orixás femininos, como Oxum, como Iansã, como Iemanjá, assim como a obra Abre Caminhos, que representa as pencas de balangandãs, elas se referem a esse passado ancestral brasileiro de mulheres negras então escravizadas, que usavam as pencas de balangandãs no quadril, que eram pecúlio, que eram as reservas delas para elas adquirirem libertação. Então eram elementos em metal, em prata. E aí com esse material que elas adquiriam, elas compravam a própria liberdade, a alforria. Então a Nádia, ela ressignifica isso, né? Ela relê, ela pesquisa muito isso,
para mostrar como um elemento de libertação e de expressão. A gente convida todas as escolas para virem visitar a exposição. A gente, inclusive, disponibiliza ônibus para as escolas que precisarem, que quiserem. Para a gente é do maior interesse que as escolas, que alunas e alunos venham visitar a exposição, tomem contato com essa exposição, que está sendo muito interessante para a gente também. E porque é isso, ela de fato, ela relê a história do Brasil, ela relê da agência das mulheres negras escravizadas através das pencas de Balanganãs, até as religiões, né? Religião de matriz africana, aqui muito representada, o sagrado afro-brasileiro, que muitas crianças têm contato cotidiano, que fazem parte ou têm contato de alguma maneira e que estão aqui expostas de uma maneira muito linda, muito respeitosa e estão disponíveis para a gente conversar sobre, né? Para a gente sentir também. Essa é uma exposição muito sensorial, muito por conta da música, da luz baixa, da maneira contemplativa como as obras estão expostas. E uma coisa que é muito importante para a gente gostaria de ressaltar, é que essa exposição conta com alguns recursos de acessibilidade. A gente tem 3 peças táteis, 3 obras da exposição disponíveis para toque, para aproximação. A gente tem também videolibras, 2 videolibras e uma audiodescrição de todo o espaço. Então é isso, a gente espera que ela seja acessível para todas e todos que vierem até aqui. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você encontra informações quentes sobre nossa educação pública. Aponte a câmera do celular para o QR Code e conheça as redes sociais do nosso programa. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.